Meninos, antes de começar, tô aqui no Classroom. Vitor, não tô te escutando. Alguém mais não tá me escutando? Eu tô escutando, normal. Eu tô escutando. Também tô normal. escutando normal. Laureane, é alguma coisa sua, não? Ô, Laureano, sai do Google Meet e entra de novo aqui. Vai que dá certo. Tô quero saber. Vamos lá, atividade de ontem. 9 alunos enviaram. Vamos ver quem foram os 9 e quem não enviou. Débora enviou, Gabriel enviou, Catarina enviou, Raí enviou, Heitor enviou, Angelina enviou, João Pedro enviou, Carlos Roberto enviou, Davi Vicente enviou. Quem não enviou? Carlos Alexandre, Marieta, Ana, Lauriane, Felipe, Davi, Matheus, Eduardo e João Vitor. Meninos, segunda-feira é avaliação. Como que faz? De quê? É Quem que outro? perguntou de quê? Não, Não, deixa. Uai, de matemática. Eu marquei já tem mais de semana. Bom dia. Bom dia. Que página? Apostila, página 47 e 48. Como que faz com essas atividades que não estão sendo enviadas, meninos? Entreguei. Ô, tio, sem querer eu sair. Certo, e as atividades que não estão sendo enviadas? Estou esperando os meninos responderem para começar. Não é importante essas atividades? Tio, eu fiz, só que eu não consegui passar por causa que eu perdi minha senha para eu entrar no Google Sala de Aula. E por que você não enviou no Clipe Escola? Por causa que eu não sei. Ah, mas antes você enviava no Clipe Escola? Nunca enviei. No Clipe Escola? Aham, nunca. Era sua mãe que enviava? Não, era de outro aluno, então. Carlos, você já enviou no Clipe Escola? Carlos, Felipe Escola. Não, classe 1. Felipe Escola. Eu não lembro. Aquele ali que tem um passarinho. Ô, Ti, Bom dia, quem entrou agora? Vitor, talvez não é o Carlos Alexandre, talvez era o meu nome Ti, que começava com C ou não. Mas era o Carlos Roberto. É o Carlos Alexandre, já enviou. Depois eu vou até mostrar para ele. ô, Ti, Oi, Lauriane. é, eu acabei de conseguir ouvir vocês, eu não tava ouvindo nada. Certo. Vamos lá, gente. Eu espero. Eu vou entrar na apostila 3 só depois de agosto, porque em agosto a gente tem mais um capítulo da apostila 2 para terminar, que é plano cartesiano. Certo? Certo. Novamente, para os meninos Oi? que não tinham chegado. Olha, João Vitor, Eduarda, Matheus, Davi Gonçalves, Felipe, Ana, Marieta e Carlos Alexandre não enviaram as atividades. Eu preciso das atividades. Fala o nome de Como quem que disse. faz? Tio, Vitor, calma no aí, eu começo da vou aula. procurar, eu vou procurar a senha ali. No Tá. começo da aula, eu só tinha entregado 9 pessoas. Tio, fala o Davi nome de quem enviou. Vicente. Davi Vicente. Ok. Eu acabei de ver a mensagem da mamãe e daqui a pouco eu respondo para ela, tá? Fala para ela. Tá. Oi, Heitor. Recebi. E a minha, Ti? Gente, recebi. Só não recebi desses que eu falei. Lá na página 47 da apostila. Vamos fazer a correção.
Tio, depois da aula, eu vou ligar lá na escola e vou pedir a senha, tá? Certo. Página 47, tio. Isso. Era 47 ou 49, não era? 48. Eu fiz a 49. Vitor, você não fez a chamada ainda não, né? Não. Tá bom. Deixa eu só mostrar no Classroom o que nós vamos fazer hoje. Ó, alguém acabou de enviar. Depois da aula eu olho. Olha só. Hoje a gente vai fazer correção dos exercícios, vai fazer organize as ideias e caderno de atividades. Vamos lá. Apostila, página 47. Número 1, Catarina, lê pra gente. Tá. 1. Estes sólidos são conhecidos como os polígonos regulares de Platão. Platão. De Platão. Suas faces são formadas por polígonos regulares iguais a tetraedro regular, cubo ou hexaedro regular, octaedro regular, doctaedro regular e icosaedro regular. Quais são os polígonos das faces de cada poliédro? Olha só, eu tenho 5 poliedros. Esses 5 poliedros são formados por faces que são polígonos. Primeira coisa, eu quero saber no polígono a face desse polígono a face desse poliedro é formado por qual polígono? Triângulos Triângulo? equiláteros. Triângulo, o que, Equilátero. Catarina? Equilátero. Equilátero, porque todas as faces têm a mesma? Medida. Medida. Ótimo. Letra B, o cubo é formado por qual polígono? Quadrados. Quadrado, porque as faces têm a mesma medida. O octaedro regular é formado por qual polígono? Triângulos equiláteros. Equiláteros. Ei, falei que dá. Letra D. O dodecaedro regular, as faces dele é formado por qual polígono? Pentágonos regulares. Hexágonos. Por fim, o icosaedro é formado por qual polígonos? Triângulos equiláteros. Equilátero. Alguma dúvida, meninos? Eu te espero que eu errei. Certo.
Pronto, Ti. Posso apagar, meninos? Pode. Pode. Davi Vicente, lê pra gente, por favor. Davi Vicente. Nos mosaicos 1 e 2 há 3 polígonos diferentes. Pinte-os e em seguida responda as questões. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a tela para mostrar para vocês. Mosaico 1 e 2. Meninos, olha só. No mosaico 1, que polígonos que eu tenho? Ó, Quadrado. juntando isso aqui tudo, ó, eu tenho um polígono. Quadrilátero. Quadrado. Quantos lados tem esse polígono? Não. 1, 2, 3, Cinco. 4, 5, 6. 5. 5? 6. 6. 6. Então, hexágono. Certo? Olha só. Aqui também, ó, eu vou ter. Que polígono que é esse? Nesse cantinho? Triângulo. Triângulo. Então, vamos lá. Triângulo. Equilátero. Triângulo equilátero. Muito bem. Ó. Que polígono que é esse? Quadrilátero. Quadrilátero. Só que esse quadrilátero tem um nome específico. Que nome específico que é esse? Retângulo? Não. Não. Trapézio. Trapézio. Ótimo. E eu tenho outro quadrilátero. É um losango? Quadrado. Como chama? Losango? Isso. Losango. Eu vou colocar aqui embaixo. Jura que é Certo. losango? Não, Hã? eu estava chutando que era losango. Tranquilo, meninos? Sim. Faça a correção da primeira bolinha. A primeira bolinha é essa, certo? Certo. Alguma dúvida? Não. Olha só. Vamos lá. Nesse segundo aqui, ó. Quantos lados tem esse polígono? 8. Então, qual que é o nome dele? Octógono. Octógono. Ótimo. Vamos lá, esse daqui, ó. Pedro, tá me ouvindo, não, Pedro? Qual que é o nome dele? Quadrilátero. Só que dentro do quadrilátero ele tem um nome específico. Qual que é? Paralelogramos. Paralelogramos. Ótimo. E eu também tenho mais um. Esse pititinho aqui, ó. É um quadrilátero. Quadrilátero losango. É um quadrilátero e tem um nome específico. Losango. Paralelogramo. Não, não é paralelogramo nem losango. Como é que ele chama? Trapézio? Não. Quando tem 4 lados iguais. Retângulo? Não, não é o retângulo. Quadrado? Quadrado. Jura?
Uhum. Nossa, Não, mas eu tô chutando as coisas, tô Jesus. eu vou falar assim, gente, ele tá falando assim, é óbvio que não vai ser quadrado. Tranquilo, meninos? Sim. Alguma dúvida? Não. O professor pode apagar? Pode. Não, tio, peraí. Vou esperar. Adorei, eu tava chutando tudo menos quadrado. Tudo possível no mundo, menos quadrado. Quem tá com saudade da sala de aula? Eu tô. Eu. Tudo, também, muito. Eu tô com vontade de vestir alguma roupa diferente e sair de casa, só isso. Então, né? Eu tô com vontade de ir pra escola só pra ir pro recreio e fazer bagunça. Né? Andar igual dinossauro. Você pode fazer na sua casa. Meninos, pronto? Eu tô com saudade de Eu andar tô igual pronto, dinossauro tá no pronto pra recreio. mim. Eu tô pronto. Pronto. João Pedro? Prontíssimo. Pronto. Pode apagar? Pode continuar. Não, é por isso mesmo que a gente falou pronto, tio. Uhul. Meninos, o número 3. Anota aí para mim na apostila que o 3 será corrigido presencial quando a gente voltar. Porque recorte, eu vou recortar cada um de com vocês para mostrar como que faz, certo? Beleza. Eu não entendi que você pode fez. ficar meio errado. Isso aí, isso que eu não fiz. Ô, bem. tio, Oi. e se o Frodo não voltar esse ano? A gente vai voltar, se Deus quiser. Não fala isso não, em nome do Senhor. É porque Minha no avó, inglês o Olha, povo tá em nome falando do que pode demorar Senhor. até Não, um ano não, e não. meio. Não, Não, não. não. Se for a melhor verdade da minha vida, eu passo o ano inteiro. a minha avó Olha, eu vou falar a verdade. A minha irmã disse que parece que a Zara não vai voltar. Ela acha que a é Zara isso não que eu vai voltar. falei. Nem a amiga dela acha que vai voltar. A minha avó, Então. ela foi professora há um tempo. Vamos perguntar isso. Aí ela falou algumas coisas que alguém tá falando que não vai ter mais aula esse ano. É, a minha tia, ela Então, também. ano que A minha tia, ela é professora. Daí ela também falou que talvez não tenha Meninos, chance de voltar, não. Vou Pode falar. continuar, Fábio. Tomara que volte, porque eu tô com Nós tá saudade batendo um de papo tanta aqui, né? bagunça na Saudade sala. da escola. Tá batendo um papo, Pode papo de ir, saudade da escola. Brito. pronto? Prontíssimo. Pode ir. Vamos lá. Para completar a cruzadinha, gente, a gente vai aqui, ó, nessa ordem que tá na cruzadinha, certo? O 3. O que que fala o 3, João Pedro? Peraí. Quadriláteros com apenas um par de lados paralelos. Como que ele chama? Trapézio. Trapézio. Vamos lá então, ó. Pézio. Número 8. Lê para mim, Marieta. Ok. Quadrilátero com dois pares de lados paralelos. Dois pares de lados paralelos. O que que é? Paralelograma. 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 Má não, é mu. Bom. Número 12. Heitor, lê pra gente o 12. Eu não entendi o doce, não, Júlia. Nem eu. Pode ler? Pode, Heitor. Ô, Vitor, Oi. eu vou sair aqui rapidinho, meu microfone, quando tem ligação ele para, mas eu já volto, tá? Tá. Número 12, Heitor, lê. Quadrilátero que tem os lados com a mesma Com a mesma
medida que tem N no meio, não pode ser quadrado. Então vai sobrar só o quê, gente? Losango. Retângulo não tem a mesma medida, gente. Ah, é losango. Ué, é losango? Sim. É. 5. Raí. Não, losango? Victor, é losango ou losango? Losango. Ué. Nossa, eu até cheguei a pesquisar no negócio, porque umas 3 mil vezes pesquisando Eu lá qual que é. também. Número 5. Raí, lê pra gente. Números de lado de um quadrilátero. Quadrilátero tem quantos lados, Raí? 4. Então é 4. 4. Que estranho, todo mundo sai e entra. Pois é, fica Não, mas deve ter um motivo, né? Meninos, presta atenção na aula e não em quem tá saindo e entrando. Por favor. 4. Número 4, Angelina. Tá, nome do polígono com 9 lados. Qual que é o nome do polígono que tem 9 lados? Eneágono. Eneágono. Não. A. É sim, Angelina. Ah, não, nossa, não, eu tava lá no 9, tô louca, porque eu já escrevi tudo aqui e baguncei. Tô louca. 11. Lê pra gente, por favor, ô Lauriane. Quadrilátero que tem os 4 lados congruentes e os 4 ângulos congruentes. E tem D Heptágono. no meio. Qual que é? Heptágono. Quadrado. Quadrado. Quadrilátero. Eu ia falar e os meninos falou outra coisa. Eu fiquei Meu meio Deus, nossa, eu tô indo no de baixo. Meu Deus, eu tô ficando louca. Não, todo mundo falaram epitágono, né? Aí eu falei epitágono também, pensando que era epitágono. É porque eu tô lendo de baixo. Deixa eu perguntar aqui. Oi. Posso apagar Oi. e continuar? Pode. 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 Tem alguém fazendo? Não. Não. O Heitor falou pra esperar, porque a internet dele acabou. Mas aí voltou. Dele deu pique. Posso apagar aqui? Não, eu espero que eu fique pra esperar. Tá. Deixa eu só ver aqui o negócio. Você já fez a chamada? Não. Meninos, quando for continuar, vocês falam. Mas o Heitor tá aqui, uai. Pode Ele não continuar. Não, saiu. ele tá, só que ele saiu antes do tio fazer todo esse negócio. Pode continuar, meninos? Estamos Pode esperando apagar? Por mim pode. Tem alguém Por mim copiando? Não, por mim não. Não, por mim pode. O Heitor tá copiando, mas ele Ah, falou ele sim. falou? Ele falou um sim. Ele falou sim, que pode apagar. Ah, tá. Então, não sei lá. Carlos Alexandre, Oi. número 7, lê pra gente. Nome do polígono de 7 lados. Qual que é o polígono de 7 lados? Heptágono. Heptágono. E agora sim, Angelina. Eu tô ficando louca, tio. A internet tá me deixando louca. Não é de se ver. É de se perceber. Carlos Roberto, 15.
15. Isso. Nome do polígono com 10 lados. Qual que é? Decágono. Decágono. Opa! Deu trava-língua aí, hein? Trava-língua. Travou tudo. 9. Lê pra gente, por favor, Davi Gonçalves. Ele não tem microfone. Então lê, Angelina. Número 9. Isso. Nome do polígono de 5 lados. Qual que é? Pentágono. Easy. Heitor, lê o 6 pra gente. O 6. Isso. Nome do polígono de 3 lados. Qual que é? Triângulo. Esse era mais fácil. Então, Eu confundi toda hora o U com o 0. o com Número 0. 10, Catarina. 10. Isso. Nome do polígono de 6 lados. Qual que é? Hexágono. 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 Mas todo mundo responde, né? Quando é de 12, ninguém responde. Eu vou responder errado. Né? Pedro, 14. Paralelogramo que tem os quadrados ângulos retos. Qual que é? Retângulo. Retângulo. Não, mano, eu tô ficando muito louca. Eu troquei o T pelo L. Eu lembro que eu... Ai. Posso apagar ou tem alguém copiando? Pode apagar. Apagar por por mim mim. pode. Por mim pode apagar. Pode apagar. Por mim pode também, mas... Não, O Heitor falou disse que que não. não. O Heitor Heitor falou que falou não. Não. Enquanto isso, vamos conversar sobre historinhas também. Enquanto o Heitor... Quem começou a usar N pra falar que é não? Pra negar, né? Posso apagar? Mas só que é N com um tiozinho. Por mim pode. Coisa. Por mim pode, mas capaz que o Heitor ainda tá copiando. Pode. Não. Ele tá Não. copiando. Ele falou não. Ele tá falando não umas 1000 vezes no chat. Vamos conversar 1000 sobre historinhas enquanto ele copia. Ontem mesmo que a 1000 é quase igual a brigou. 4. Angelina, a sua lógica, 1000 é igual a 4. Não É é. verdade. Eu falei a Não. mesma coisa. Tipo, 1000 vezes 4. 4 Não. não é igual a Oh. 1000. Pode apagar? Saudades, nós tá na O Heitor ainda sala de tá aula falando conversar. Tá bom, João Pedro, mas a votação travada. Não, Eu não sei. pode. O Heitor falou. Nossa, A lógica é assim, ó. nossa. Comprar uma empresa pra ganhar dinheiro e depois vender a empresa. Que daí você vai ter mais dinheiro ainda. Então, É, mas aí você faz outra empresa. E aí você você perde vai um pouco fazendo do mais seu empresas pra dinheiro. ganhar mais dinheiro. Depois, no final, você corta as empresas tudo. Heitor, meu Deus, E o que fica você tá bilionário. Ele tá copiando A falando no lógica chat. da Não. O Heitor tá copiando, mas acho que ele tá mais escrevendo não no chat do que copiando. Então, Então, vai dar Do nada mandaram um espanto, velho. nada. Gente, Peraí, tio. Deixa eu fazer aqui um Coisa boa. negócio. Talvez eu vou acabar caindo da live. Heitor, pode apagar? Heitor. Pode apagar. Aí, ó. Ele falou que agora pode. Rewriting champ. Heitor, você tá com o microfone, você pode responder pro professor. We are the champions, my friend. My É que friend. assim. My friend. 13. Carlos 13, tá. Alexandre, lê pra gente. Figura geométrica plana, delimitada somente por segmentos de reta que não se cruzam. Polígono. 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 Agora eu respondi. Aleluia. Glória a Deus. 2. Tô brincando. Ah, mas minha filha, não é você que vai falar. Eu sei. Por isso que eu falei que eu Felipe, o 2, lê pra gente. Felipe? Felipe tá aí? Não. Não. João Vitor. João Vitor? Não. Tá, 2. Triângulo tem Tio, três lados congruentes.
Como que chama o triângulo que tem dois lados? Hã? Isósceles. 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 Ô, parece o nome de um cara lá de filosofia. Exósceles. Apagar? Pode. Ah, Pode. Abra um caderno de atividades pra mim. Tá, Olha, peraí, deixa eu pegar o caderno de atividades. Na página 17. é o novo ou o antigo? Uai, o 2 que a gente tá. Tá. O Vitor ainda não começou. Tô pegando ele aqui no armário. Vitor, só 17? pergunta aí, João Pedro. Página 17. 17? Vai ter que horas Sim. mesmo? Ah, tá. Não, 27. 17. Aí não pode andar 17, não. Amiga, é 17, só que ele não parou. Eu acho que ele vai explicar de novo, sei lá. Ah, tá. Porque não foi no 17 que a gente parou, né? Ô, Angelina. Ah, Né, Faro? mas Não é foi surda, Angelina. Mas não é meu dia, Faro. Que horas que acaba a sua aula, Vitor? Agora eu tô com mania de falar. Duas aulas seguidas, meninas. Eu tô com mania de falar Meninas, vou Faro. fazer uma pequena revisão falada e comentada junto com vocês sobre ângulos e polígonos, o que vai cair na avaliação. Então, por favor, presta atenção, porque a avaliação de vocês é segunda-feira. Ok. Na Você verdade, disse que não ia ser avaliação, tia? Hã? Você disse que não ia ser avaliação? É um teste, né, Davi? É praticamente a mesma É um teste de matemática. coisa. Tá bom. O que a gente fez ano Vamos lá. passado? Ângulos e polígonos. Ângulos. Observe a representação. Caderno de atividades, página 17. Ah, tá. Aí, pronto. Ângulos e polígonos. Ângulos. Observe a representação de um ângulo. Gente, lembrando, quando eu tenho duas semirretas, por exemplo, a semirreta AO e a semirreta BO, e a abertura entre elas é chamada de ângulo, certo? Eu preciso saber alguns elementos. Elementos. O primeiro elemento, o ponto O, é chamado de vértice, que é o encontro das duas semirretas, tranquilo? Sim. Tranquilo. AO e BO são os lados do ângulo. Então vamos lá. Ô, tio. Aqui, ó. AO e BO são os lados do ângulo. Tranquilo? Para mim nomear, para mim dar um nome a esse ângulo, é AOB, ângulo AOB, ou ângulo BOA, ou ainda ângulo O, que é o vértice. Tranquilo? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Ótimo. Medida de um ângulo. Dê pra gente, por favor, o Heitor. É não, entendi. Medidas de ângulo. Isso. Peraí. Tio, é a página 17? Sim. Sim, mas Do- não aqui na tela. Apostila 3? Não, Heitor, não Caderno de vai atividade, página Na verdade, 17. ela deve nem estar com a apostila aberta. Posso ler, tio? Leia, por favor, depois o Heitor lê. Gente, A medida de... isso é sério, isso é revisão para avaliação. Pode Vai, ler? Maria. Pode ler, Laureano. A medida de um ângulo é determinante à medida da abertura dos seus lados. Os instrumentos usados para medir um ângulo é o transferidor. É a unidade de medida usada em grau. O ângulo destaca na imagem medindo 60 graus. Olha só, para mim medir um ângulo, eu uso o transferidor. Como vocês vão fazer a avaliação? Pelo sistema positivo, pelo positivo ON,
Eu não vou pedir para vocês medir o ângulo, mas quando o professor voltar, quando a gente voltar, inclusive no ano que vem, na matéria do 7º ano, volta de novo a medida de um ângulo, a gente vai fixar como que mede ângulo usando transferidor. O que eu vou cobrar na prova para vocês em relação aos ângulos? As classificação. Então já põe IPC para mim aí na classificação, por favor. Todo mundo colocando IPC. Pronto? Sim. Catarina, quando o ângulo tem 90 graus, como ele é chamado? Reto. Certo. Carlos Alexandre, um ângulo que mede menos de 90 graus, como que ele é chamado? Ângulo agudo? Agudo. Ótimo. Carlos Roberto, um ângulo que mede mais que 90 graus e menos que 180, como que ele é chamado? Obtuso. Obtuso. Certo. Davi Vicente, um ângulo que mede 180 graus, como que ele é chamado? Davi Vicente. Eu não tô na sala. Davi Vicente saiu? Aí, Posso falar? Angeli, um ângulo de 180 graus, como que ele é chamado? tá, um ângulo de 180? Isso. Médio, né? Ou menos ou mais. Que Médio mede é raso ou de meia volta. raso ou meia volta. O Marieta, um ângulo que mede exatamente 360 graus, como que ele é chamado? Pleno ou de uma volta? Pleno ou de uma volta. Catarina, um ângulo de 0 graus, como que ele é chamado? Nulo. Nulo. Então, vocês coloquem IPCI, porque essa parte vai cair na prova e no exercício que vocês vão fazer hoje para mim, certo? Certo, meninos? Certo. Certo. Continuando. Ângulos com mesma medida são chamados de congruente e podem ser indicados com esses símbolos, esses 3 pauzinhos aqui. Já pega o marca-texto e faz o favor de grifar essa parte aí para mim. Pronto? Pronto. Aí, Vicente, voltou? Acho que não. Vitor, eu grifei com a caneta, pode? Sim. Outra parte que o professor vai cobrar no teste é as posições relativas entre as retas. As posições relativas entre as retas podem ser paralelas, concorrentes e perpendiculares. Põe IPC, por favor, nessa parte para mim. Vamos Você lá. perguntou se o Davi Vicente voltou, ele não voltou. Não voltou? Vamos lá. Raí. Será que a internet dele caiu? Raí. Quando duas retas são paralelas. Raí. Raí. Raí está na apostila. Quando duas retas são paralelas. Cadê atividades? Catarina, quando duas retas são paralelas. Retas que não se cruzam, ou seja, não tem ponto em comum. Meninos, isso é importante. E a gente não tem que olhar só essas duas retas. Eu tenho que imaginar ela continuando. Olha só. Se eu continuar a reta A até o final, porque é uma reta infinita, e se eu continuar a reta B até o final, porque é uma reta infinita, elas nunca vão se encontrar. Então, são retas que não se encontram, que não têm ponto em comum. Tranquilo? Sim. Ótimo. Carlos Roberto, quando que duas retas são concorrentes? Quando tem um ponto em comum.
quando elas têm um ponto em comum. Olha a reta M e N. Elas se encontram nesse ponto aqui, ó. Se elas têm um ponto em comum, elas são concorrentes. Só que eu tenho que imaginar também, meninos, o seguinte. Olha só, Angelina. Essa reta aqui é azul. Vou fazer outra cor, peraí. E essa reta aqui, vermelha. Elas são paralelas ou concorrentes, Angelina? Elas são paralelas. Elas são o quê? Paralelas. Paralelas. Quem discorda com a Angelina? Eu discordo, porque é concorrente. Quando se ela continuar, elas vão ser concorrentes. Ah, a reta vermelha e a reta azul continua, não continua? Ó, Sim. elas vão continuar, Angelina. Se elas vão continuar, isso é muito importante. Presta atenção. Se elas vão continuar, elas vão encontrar. Se elas vão encontrar, elas são o quê? Elas são Concorrentes. concorrentes. Tranquilo? Sim. Mas assim, se na hora que tiver na prova e tiver duas retas paralelas na hora, mas aí se você, na hora da prova, se você puxar uma traça e continuar e elas baterem, pode botar concorrentes, né? Isso. Ah, tá. Então tá. Retas perpendiculares. Heitor, o que que são retas perpendiculares? Heitor, Oi? o que que são retas perpendiculares? Retas o quê? Perpendiculares. Peraí, deixa eu pensar. Não, tá aqui no Tá na apostila, Heitor. Tá na apostila, Heitor. tá no Que caderno de atividade. forma um ângulo de 90 graus? São retas concorrentes que se encontram em um ponto, têm um ponto em comum, e além de se encontrar, elas vão formar um ângulo de reto, um ângulo reto. E o ângulo reto tem quantos graus? 90 graus. 90. Alguma dúvida nessa parte de retas, meninos? Não. Pode continuar? Pode. Sim. Yeah. Vamos lá. Tem a parte de polígonos que também será cobrada. Tá. Polígonos. Qual que é a definição de polígonos? Toda figura plana, não vazada, delimitada somente por segmentos de reta que não se cruzam é um polígono. Os polígonos não admitem linhas em seu interior, ou seja, não pode se cruzar. Por favor, grifa para mim essa definição. E o contorno dos polígonos, ou seja, tudo o bem? lado dos polígonos, Quê? também Tudo bem? é Ah, tá. Menino, o contorno do polígono, ou seja, os lados dos polígonos, é chamado de linha poligonal fechada. Tranquilo? Sim. Eu tenho dois tipos de polígonos, os convexos e os não convexos. Como que eu vou saber qual é qual? Sempre pega um segmento de reta, passa dentro do polígono. Esse segmento ficou dentro do polígono? Sim. Esse daqui? Sim. Sim. Esse segmento aqui ficou todo dentro do polígono? Não. Essa parte aqui ficou de fora, certo? Sim. E esse daqui? Ficou de fora. Ficou de fora também. Quando o segmento fica todo dentro do polígono, ele é chamado de quê? Convexo. Quando ele é aberto, igual essa parte aqui, esses dois, eu costumo falar para os meninos que ele é quebrado, ele tem uma abertura, ele é chamado de côncavo ou não convexo. Tranquilo, meninos? Sim. Tranquilo. Anota isso aí no caderno de atividades para mim, por favor. Já anotei, já. Só que eu não tenho Espera aí.
Pronto. Pode continuar? Por mim, pode. Pode, pra mim pode. Ótimo. Aí vem os elementos de um polígono. Todo polígono tem esses elementos. O ponto de encontro de dois lados é chamado de vértice. Nesse polígono eu tenho o vértice A, o vértice B, o C e o D. Eu tenho os lados AB, o lado BC, o lado CD e o lado AD. Eu tenho os ângulos internos A, B, C e D. E eu tenho as diagonais AC e BD. Tranquilo? Sim. Os polígonos são nomeados de acordo com os números de lado. Catarina, quando tem 3 lados, como é chamado? Triângulo. Carlos Alexandre, quando tem 4 lados, como é chamado? Quadrilátero. Angelina, quando tem 7 lados, como é chamado? 7 lados. Eu esqueci, calma aí. 7 7 lados é lados. heptágono. Heptágono. Marieta, quando tem 10 lados, como que é chamado? Decágono. E quando tem 12 lados, Lauriane, como que é chamado? Ela acabou de sair. Carlos Roberto, como que é chamado? Dodecágono. Dodecágono. Tem a parte dos triângulos, que também vai cair na prova e é muito importante. Os triângulos são polígonos que têm apenas 3 lados. Os triângulos Ô, podem... Ti, O irmão o da Heitor Heitor tá colocou falando no que chat. Assim, ó, o ele irmão do escreveu Heitor tá assim, ó. falando no chat. Ele falou assim, ó, professor, aqui é o Rian, irmão do Heitor. Ele caiu da live por causa da internet. Certo. Certo. Só que ele já voltou, né? Já. Sim. Ótimo. Vamos continuar, Heitor? Todo mundo aqui, ó. Meninos, os triângulos. Para mim classificar os triângulos, eu posso classificar quanto a medida dos lados e quanto a medida dos ângulos. Vamos lá, acompanhando a apostila. Carlos Alexandre, quando que um triângulo é equilátero? Oi? Quando um triângulo é equilátero? Equilátero? Isso. Não sei. Você não está acompanhando a apostila, não? Tá escrito aqui o Tá tem escrito todo na apostila aqui, a ó. mesma Embaixo de medida. classificação, quando a medida dos lados. Aí tem equilátero. Tem todos os lados de mesma medida. Quando todos os lados têm a mesma medida, o triângulo é chamado de quê? Equilátero. Equilátero. Catarina, quando um triângulo é isósceles? Tem 2 lados da mesma medida. Ótimo. Carlos Roberto, quando um triângulo é escaleno? Quando tem todos os lados de medida diferentes. Agora eu vou classificar em relação aos ângulos. Em relação aos ângulos, ele pode ser acutângulo. Quando um triângulo é acutângulo, João Pedro? João Pedro? João Pedro? Ou fala que chegou um recado que ele saiu da reunião. Ótimo. Catarina, quando o triângulo... Lê, Lauriana. Quando o triângulo é acutângulo? Todos os ângulos são agudos. Quando todos os ângulos são agudos. Então, o que são ângulos agudos? Sexto ano. Mede menos que 90 graus. Quando todos os ângulos forem menores que 90 graus, o triângulo é acutângulo. E quando um triângulo é retângulo, Angelina? Um dos ângulos é reto. Quando o ângulo é reto, tem um ângulo. O que é um ângulo reto? Não, mede 90 graus. Certo. Por fim, vem a classificação do triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo, Marieta?
um dos ângulos é obtuso. E o que é um ângulo obtuso? Mede mais do que 90 e menos do que 180. Mede mais que 90 graus e menos que 180. Ele é um triângulo mais aberto, certo? Outro elemento de um triângulo é quem? A altura. A altura é relativa de um vértice ao outro lado, tranquilo? Sim. Vamos lá. Sua aula acaba que horas, tio? São 2 aulas seguidas. Acho que 10 São 2 aulas? Quadriláteros. O que são quadriláteros? São polígonos de 4 lados. Eles podem ser divididos em 3 grupos. Então, presta atenção em cada um dos grupos. Lê para mim, por favor, Carlos Alexandre, o que são paralelogramos? 2 pares de lados opostos paralelos. Dentro dos paralelogramos, quais são os quadriláteros específicos? Quadrado, losango, iguais e 4 lados de mesma medida. O próximo. losango, 4 lados. 4 lados de mesma A diferença do quadrado e do losango é que no quadrado, os 4 ângulos também têm a mesma medida. No losango, não. Não, só os O lados. próximo é quem? Retângulo. 4 ângulos da mesma medida. E os paralelogramos? Outros paralelogramas que não têm características especiais. Dentro de quadriláteros também, eu tenho os trapézios. E o que são os trapézios? Apenas um par de lados opostos paralelos. Ótimo. E outros que não têm lados paralelos, certo? Certo. Põe em PC para mim na parte de triângulos e na parte de quadriláteros. Tá. Por fim, polígonos regulares. Polígonos regulares é o mais simples de vocês saberem. Polígonos regulares são aqueles o quê, Carlos Alexandre? São polígonos que têm todos os lados de mesma medida. Quando todos os lados, agripa isso aí para mim, têm a mesma medida, os polígonos são o quê? Regulares são polígonos. Olha esse triângulo. Quanto que vale cada lado desse triângulo? 3 centímetros. Ele é regular? Sim. Porque todos os lados têm a mesma medida. Esse quadrado, quanto que vale o lado desse quadrado? Deixa eu fazer só uma pergunta, Jurugo. Oi. Quando tiver um quadrado desse jeito aí, e tiver a mesma medida, se chama quadrilátero regular? Quadrilátero regular ou quadrado? Ah, tá. Quadrilátero. Tá. Certo? Esse hexágono, qual que é a medida do lado? 2 centímetros. Todos os lados têm a mesma medida? Sim. Então é um hexágono regular? Sim. Meninos, coloquem PC em polígonos regulares também. Essa foi tipo uma explanação, uma revisão do que vai cair no teste avaliativo, que vai ser na segunda-feira, 7 horas da manhã. Peguem a apostila 2 para mim agora, todo mundo. Apostila 2. Pegaram? Aham. Peraí, tio. Apostila 2. Peguei. Que página? Página 50. Organize as ideias. Eu vou dar exatamente 5 minutos para vocês responderem. Sem conversa. Só vou aqui no beber água e tô voltando.
Estão respondendo, meninas? Sim, só queria ter uma dúvida. Vai lá na página fazendo na página 50 pra me te perguntar uma coisa. Eu não tô entendendo nadinha, Catarina, que você tá falando. Desculpa, falei meio embrulhado. Na página 50 tem aquele. Não sei que é esses montões de quadradinhos. Aí tem equiláteros e outros. Aí embaixo tem 2 quadradinhos sobrando. Aí você vai lá no caderno de atividade, onde meio que tá nas respostas. E aí você vai em quadriláteros. Só que não tem quadriláteros, tem quadrado. E aí tem losango, retângulo e outros. Só que é isso, esses losangos é pra botar no roxo. Na caderno de atividades tem sim, Catarina. Quadriláteros é dividido em triângulos, Ah, esquece. trapézios. Página 50, Davi. Que Davi que tá perguntando? Eu voltei. Ué, o que foi, Davi? É porque aqui em casa tá reformando, aí tá dando uns problemas, aí fica caindo, aí demora pra voltar. Ah, tá. Depois você assiste a aula que o professor deu uma revisão do que vai cair no teste, viu? Na apostila? Que É, página? eu- 50? é para fazer organizar as ideias, mas antes eu tava fazendo uma revisão. Terminei. Daqui a pouco a gente faz a correção. Vamos esperar todo mundo, tá? Tá bom. Davi, eu respondi a mamãe lá no Clipe Escola, tá bom? Tá. Fala pra ela. Eu não É pra sei se fazer essa página 50? só 50, organiza as ideias. Tá. Só que antes, Davi, eu dei uma revisão geral do que vai cair no teste. Depois você assiste a aula quando eu mandar o link. Tá. Mas só que as respostas tá no caderno de atividade, na página 17, 18 e 19. Sim. Ô, tio, Oi. Eu não entendi o que que era pra fazer. Quem? Na A. Na que fala assim, agora complete as lacunas com elementos de Vai. ângulo. Essa reta verde é chamado de quê? Essa reta vermelha é chamado de quê? O pontinho de encontro dessas duas retas é chamado de quê? Agora entendi, tio. Certo. Obrigado. Você acabou de colocar o cronograma no Classroom. Você quer que dá o ok lá? Tá.
Vá com 5% mil. Daqui a pouco eu vou fazer a correção, viu? Tá, Vitória, eu queria saber se é pra botar um ok lá no cronograma que você mandou. Todo o cronograma, Catarina. Certo? Certo. Pronto, tia, posso mostrar? Não precisa mostrar hoje não, Lauriane. Não precisa, Aí, A página 50 organiza as ideias, é aquele quadro grandão e aquelas perguntinhas embaixo, não é? é só organizar ideias, isso. Ah, tá. Ô, tia, por que você não faz a chamada? Vou fazer agora, Lauriane. Vamos lá, ajuda o professor. Angelina. Presente. Ana Clara. Não tá. Faltou. Não está. Olha se ela não tá aí, porque ela tava mais cedo. Não, não tá. Não tem nenhum nome aqui de Ana e nem Ana Clara. Ótimo. Nome de miso dela. Uma falta e uma presença. Carlos Alexandre tá, Carlos Roberto tá, Catarina tá, Davi Vicente tá, Davi Gonçalves tá, Débora tá, Eduarda. Faltou. Não. Faltou. Felipe. Também Faltou. não tá, não. Gabriel tá, Heitor tá, João Pedro tá, João Vitor. João O Vitor Gabriel tá. não tá, não, tia. É, o Gabriel Gabriel não tá, não tá e o João Vitor tá. João O Gabriel Vitor tá. tá? Não, Gabriel Gabriel não não está. Gabriel não. O João TW Pedro ligado, tá, não. João Vitor. João Vitor João Vitor está. tá. Lauriane tá, Marieta tá, Matheus. Faltou. Raí tá. A Marieta também não tá, Marieta não. também não tá, não. Não, a Marisa tava. A Marieta Tá, tava, mas mas não não tá tá. mais. Ele tava com a maioria do tempo aqui. Não pode contar? Tá. Não sei, né? Não sei. Te decide. Só um minutinho. Aí, eu terminei. Vamos fazer a correção. Vamos, peraí, vou pegar pro chão. Peguei. Só um minutinho. Ai, que alergia, meu Deus.
Que sono. Continua, se eu fazer essa correção em aula, vai acabar? Sim, eu vou passar as atividades para vocês fazerem fora da live. Vocês podem fazer até 10h40 antes de entrar na próxima. A gente não vai ter próxima live. Melhor ainda que vocês façam as atividades todas e enviem para mim até meio-dia. Até meio-dia? Meio-dia? Até Não, meio-dia. Eu não vou Não, conseguir meio-dia fazer, não. não. Por que, João Pedro? Eu também não vou fazer não, tio. Tem que Não tem fazer tempo. outras coisas. Oi, não Ai, é. que coisa, meu pai. Vou fazer. Até 10h40 vocês vão fazer, porque é aula de matemática. Tá bom. Tem nada pra fazer de manhã mesmo? Vamos Eu lá. tenho que cuidar das minhas cachorras, senão elas brigam. Ai, que cuidadora. Geometria plana espacial. Dentro da geometria plana, estudamos noções primitivas, ângulos, não polígonos e polígonos. Dentro de triângulos, quanto à medida dos lados, o que ele pode ser? Equilátero, Equilátero, isósceles, isósceles e escaleno. escaleno. Equilátero, Isósceles e escaleno. Então vamos lá. Respondendo uma rapidez. Yeah. Equilátero, isósceles Isósceles e e escaleno. Quanto à medida dos ângulos, o que ele Retângulo, pode retângulo ser? e obtusângulo. Retângulos e obtusângulos. Retângulo, acutângulo e Obtusângulo. Mais rápido que um raio. posso apagar? Pode. Peraí. Ah, Ué. os quadriláteros. Outros, e o que pode ser? Paralelogramo e trapézio. Trapézio e paralelogramo. Paralelogramo. Vamos de choro. E trapézio. Paralelogramo. Certo. Dentro de paralelogramos, o que eles podem ser? Retângulo, losango e quadrado. Quadrado, losango e retângulo. Retângulos, losangos, Vamos de choro. E quadrado. outros. Não era quadrado. Outros envolve tudo, quadrado e os outros. Pode continuar? Pode. Pode apagar? Pode. Não. Pode. Ô tio, é pra fazer a tarefa até que horas mesmo? Até meio-dia. Qual tarefa? A tarefa que ele vai passar. Ah, tá. Ah, tá. Ah, A tudo bem. tarefa da Pronto, página tio. 29 é Tem 30 atividade. Pode. Pode apagar? Pode. Pode. Yeah. Vamos lá. Agora complete as lacunas com os elementos de um ângulo e descreva o nome de cada ângulo com base indicada. Essas duas retas, a verde e vermelha, significa o quê? Lado. Lado. O ponto de encontro de dois lados de um ângulo, como que é chamado? Vértice. Certo. Quando o ângulo tem 0 graus, como que ele é chamado? Nulo. Quando o ângulo é menor que 90 graus, como ele é chamado? Agudo. Agudo. Quando o ângulo é reto, desculpa, quando o ângulo tem 90 graus, como ele é chamado? Reto. Quando o ângulo é maior que 90 graus, como que ele é chamado? Obtuso. Obtuso. Quando um ângulo é de 180 graus, como ele é chamado? Raso. Raso. Quando o ângulo é de uma volta inteira, de 360 graus, como que ele é chamado? Pleno. 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 Alguma dúvida? Nem Miguel a alma. Não. Paciência Pode boa. apagar? Pode apagar. Peguem a agenda para mim, por favor. Ok. Tia, já fui no Classroom já e tá já marquei as páginas. Vamos lá.
Olha só. O que vocês vão fazer para mim? Anotem na agenda e é para enviar para mim até às 6 horas da tarde. Que esses negócios de vocês ficarem falando que vai enviar à noite não estão enviando, estão só me enrolando. Deixa eu enviar, não tinha. Então, por favor, hoje até 6 horas da tarde, vocês vão enviar para mim, organize as ideias que a gente fez durante a aula, Caderno de Atividades 2, página 29, 30 e 31, do 28 ao 41. O áudio. Certo? Ô, tio, Qual página? certo, tio. Presta Tchau. atenção. Então, Enviar. até o meio-dia. Enviar. gente, Organize as ideias. Fazer. Caderno de atividades 2. Páginas 29, 20 e 31. 29, 30 e 31. Do número 28 ao 42? 28 ao 41. 41? Não fiz o 42, não? Não. Tá bom. Pode começar a fazer agora, porque até 10h40 vocês ainda têm 25 minutos, certo? Certo. Certo. É Tchau. pra fazer até dia. Tchau. Hoje, Até hoje. até hoje, 6 horas. Tchau. Deixa eu botar Se não Tchau. enviar, eu vou mandar recado pra mãe hoje ainda, depois das Ai, 6. tchau. Deixa eu fazer Tchau. isso. Tchau. Ah, deixa, tchau. Pode falar, Davi. Pode enviar até 7 horas, porque minha mãe chega tarde do trabalho, aí até que ela chega e manda a tarefa já vai ser 7 horas. Pode, Davi, você envia Tá. toda vez, não tem problema não. Tchau. Classroom, viu? Tchau. Tchau, meninos. Tchau. Tchau.